As indicações do aparelho ortodôntico são, principalmente, o paciente geralmente procura por estética, né? Mas geralmente ele tem mais algum problema associado à estética. Dentes tortos, mordida aberta, quando os dentes não se encostam completamente, por exemplo, ou cruzada, quando os dentes superiores estão por dentro dos inferiores, mordida profunda, quando os dentes cobrem totalmente os dentes inferiores, dentre outros problemas, como giro. Existem diversos tipos de problemas que a ortodontia consegue resolver. E o ideal é que se procure o quanto antes, né, principalmente crianças em fase de crescimento, para que se corrija problemas ósseos, para que não haja necessidade de cirurgia quando o paciente for adulto. A ortodontia móvel em crianças pode ser ainda antes da troca dos dentes, né? Pode ser com dentes de leite ainda, se a criança já apresentar problema. Quando o paciente tem problemas de crescimento ósseo, por exemplo, a mandíbula está mais para trás ou muito para frente, o tratamento ele é um pouco diferente. A gente trata por arcadas. Ele é como se fosse tratado o superior de uma forma e o inferior de outra. E a gente vai moldando e articulando os modelos de gesso, porque depois vai ser cirurgicamente colocado no local, no lugar exato. A maioria dos tratamentos ocorre em adultos, sabe? A maioria dentes girados ou até problemas da mandíbula, né? Sentem dor de ouvido, dor de cabeça, que a oclusão pode estar envolvida com isso. Eu tinha bruxismo, então eu precisava, eles já estavam um pouco desgastados e eles não estavam tão alinhados, então eu busquei para alinhar eles, ter um sorriso mais bonito, mais alinhado. Era mais isso, me incomodava algumas coisinhas no meu sorriso. O bruxismo não tem um tratamento específico para ele. A gente controla com placas, mas claro, ele pode diminuir a incidência se a posição dos dentes estiver melhor. Uma indicação boa para esses casos de pouco problema são os aparelhos invisíveis, que estão muito em voga ultimamente. Por exemplo, o Invisalign. Ao invés de a gente fazer uma moldagem, ele é feito um escaneamento dos arcos e o planejamento é feito através de um software. Ele é dividido todo em etapas e essas etapas são as moldeiras, são os alinhadores, que são trocados a cada 7 ou 10 dias, dependendo do caso, né? Para auxiliar esses movimentos são feitos attachments, que são como se fossem apoios em resina colados no dente, onde a placa, o acrílico, vai exercer a pressão e movimentar os dentes. É uma boa opção para quem tem um problema pequeno, não quer que o aparelho seja visto, quer ser discreto, quer ter facilidade de higienizar, porque ele pode ser removido para higiene, para comer, daqui a pouco o paciente tem um evento, quer ir sem o aparelho. Ele é muito discreto e tão bom quanto um aparelho convencional. Mas o aparelho convencional ainda é muito utilizado, com brackets que são colados aos dentes, com brackets que podem ser metálicos ou então estéticos. Também temos a opção dentre esses do autoligado, que ao invés de utilizar o elástico prendendo o fio, o próprio bracket prende o fio através de uma aleta que o bracket tem. E também auxilia na movimentação, é um movimento mais rápido, né? Os aparelhos extrabucais, eles são mais comumente usados em fase de crescimento, né? Eles são utilizados para crianças que têm deficiência de maxila. Então, são utilizados mais em casa, mas ainda se utiliza esse tipo de aparelho quando necessário. Então, tanto o metálico quanto o estético, né? O metálico, ele ainda é mais rápido do que o estético, mas todos funcionam, todos tem indicações diferentes, né? Se for um apinhamento muito grave, um aparelho em cerâmica, por exemplo, não está indicado, por mais que o paciente queira um tratamento estético. Para colocar um aparelho é um investimento, não é algo tão barato, mas o custo-benefício vale a pena, porque é o teu sorriso, é a tua janela, que tu tem, tua porta de entrada para as pessoas, teu sorriso, tua autoestima, então valeu a pena com relação a isso. Hoje em dia, sim, é muito
Os aparelhos estão muito mais acessíveis, né? E existem condições e formas de pagamento variadas, cabe no bolso de todo mundo, então praticamente todo mundo pode colocar aparelho e pode procurar para uma avaliação que a gente negocia e dá um jeito de colocar o aparelho. Bom, quanto à higiene dos aparelhos, use sempre o fio dental primeiro. O fio dental com o passa-fio ou o superfloss tem que passar por baixo do fio ortodôntico e entrar entre os dentes até lá em cima na gengiva, fazendo o V gengival. Por exemplo, aqui, o V gengival. Os dentes têm um ponto onde eles se encostam, a gente tem que dar uma forçadinha no fio para que ele vá até a gengiva. Também é muito importante para quem usa os brackets utilizar a escova interdental. Quando existe muito espaço entre os dentes, pode passar a escovinha entre os dentes. E também utilizar para limpar os brackets. É indicado usar uma escova ortodôntica, que é mais resistente e mais indicada para quem usa aparelho. Um creme dental mais indicado é um creme dental para sensibilidade, geralmente eu recomendo. O paciente pode ter sensibilidade durante o tratamento, né, em função da movimentação. Não indico os cremes dentais que são clareadores, causam bastante abrasividade, causam mais sensibilidade nos dentes. O processo durou mais ou menos 1 ano. Ele foi um processo rápido, não precisei arrancar dentes, eu já mantive como eles já estavam, já tinha arrancado o siso anteriormente, então foi só realmente colocar o aparelho, o ciclo de 1 ano e pouquinho mais ou menos que durou, e depois a gente retirou. Bom, antes da colagem do aparelho é necessário que a gente faça alguns exames específicos para a decisão de qual aparelho melhor colocar, né? E são feitas todas as restaurações, às vezes extrações de siso são necessárias. É feito todo um preparo antes da boca, da situação bucal, um adequamento da situação, e aí é colado o aparelho. Valeu a pena. Valeu a pena, custo-benefício valeu. Quando remove, eles ficam bastante satisfeitos, bem mais contentes com a estética que eles passam a apresentar, né? Geralmente a facilidade para higienizar melhora, então é um conjunto de benefícios que o aparelho apresenta. E o paciente fica bem satisfeito e bem grato normalmente. Eu tinha uma prótese que não era fixa, né? E daí resolvi procurar para fazer negócio estética e coisa que eu não me sentia bem, sabe, com aquelas dentaduras lá. Quanto mais tempo a gente espera para repor o dente perdido, menos osso vai ficar, porque o osso vai reabsorvendo, ele vai murchando. Então aí, se você esperar 5, 10 anos, você não tem mais o mesmo osso que você tem quando logo extrair o dente. Então você tem que usar de mais uma cirurgia onde a gente vai fazer uma reconstrução óssea, né? Hoje nós temos uma técnica muito eficiente, muito favorável, que é a fibrina, né? Onde a gente coleta o sangue do paciente, né? E através de uma centrífuga separamos a parte vermelha do sangue da parte clara do sangue, da parte branca. Soma a este soro a hidroxiapatita, que é um osso sintético, onde a gente consegue então potencializar com que esse osso se recupere e neoforme na boca, transformando aquela hidroxiapatita em osso, para depois colocarmos o implante então na região. Eu tinha perda óssea, daí eu fui lá, sabe, eu tive que fazer aquele negócio com sangue, que tira em sangue, daí implante, é tipo uma plasma que dizem, né? E daí eu fiquei 6 meses com aquilo lá, foi ótimo, não senti dor, sabe, assim, porque eu tinha logo medo, sabe, receio, assim, que eu ia sentir dor e coisas. Mas não, foi tudo bem tranquilo, não doeu nada. E em 6 meses eu estava já com o osso prontinho já para colocar os implantes, né? O paciente, ele geralmente chega para mim já com todos os problemas tratados, cárie, doença periodontal, gengivite, mas claro, depois que remove o aparelho, o ideal é que isso tudo se mantenha, se perpetue. Então,
O ideal do aparelho é fazer com que a arcada superior e a inferior se ocluam, se engrenem perfeitamente, ou o melhor possível que se conseguir colocar, né? Às vezes o paciente tem falta de dentes, então é difícil. Aqui na Denter a gente coloca os implantes quando tem indicação também. Hoje, então, nós temos a possibilidade de fazermos a função imediata do implante, né? Então, a pessoa que vem à nossa clínica, a gente consegue fazer hoje a extração do dente, a colocação do implante e já coloca um dente provisório para ele não sair sem dente da cirurgia, né? A gente tem a odontologia digital que está nos ajudando muito também, onde a gente escaneia a boca antes de fazer o procedimento. A gente consegue fazer, então, todo o procedimento de prótese, que é a coroa, antes do paciente fazer a cirurgia, então fica mais fácil e mais ágil para o paciente, né? O implante ele é composto de 2 componentes, tá? O parafuso que a gente coloca claro que nós temos um macro modelo, né? O que a gente coloca na boca é proporcional ao tamanho da nossa mandíbula, da nossa maxila, né? Do nosso osso receptor. Então o implante ele substitui a raiz do dente, a gente coloca o implante e depois que o implante está cicatrizado, a gente coloca um componente intermediário, né, que ele vai parafusado dentro do implante, né, e a gente consegue então para em cima desse componente fazer a coroa do dente, a prótese, né, que é o dente em si, a coroa do dente. Nossa, foi muito bom. Agora tem o fixo, né, defesa fixo, botei 8 implantes ali em cima, foi muito bom. Foi, olha, a melhor coisa que eu fiz. Nossa, agora eu passo sorrindo. De primeiro eu tirava uma foto e nem sorria. Agora, né, agora eu falo bastante, como diz, né. E, nossa, minha autoestima levantou lá em cima. Foi muito bom. Olha, melhor coisa. O implante é um parafuso metálico, né, feito em titânio, que é um material biocompatível, que o nosso organismo tolera bem, que a gente substitui e coloca para substituir as raízes dos dentes perdidos. Hoje o implante é uma técnica muito segura, muito tranquila, é indolor praticamente, porque, claro, dentro das nossas condições de análise prévia, de exames laboratoriais, de tomografias computadorizadas, a gente consegue ter uma previsibilidade muito segura para fazer um implante dentário. Os implantes eles são programados quando o paciente não tem o dente entre o ortodontista e o implantodontista para que ocorra um caso que fique apropriado para aquele paciente. É tudo individualmente programado, nenhum paciente tem... Os tratamentos não são iguais para todos os pacientes, né? A boca é a porta de entrada do nosso organismo. Portanto, a questão de saúde geral do nosso corpo, ela também começa a partir da boca, certo? Então, o que acontece? Hoje, todo alimento que passa pela boca, ele é ingerido e se a gente tem alguma bactéria, algum dente cariado, alguma infecção de gengiva, a gente acaba levando essa infecção e essa contaminação para o nosso organismo. Eu acho que a diabetes, eu acho que foi uma infecção dos dentes. Muita infecção, passei. Eu fui no hospital, aí comecei a fazer exame, apareceu a diabetes, que na minha família ninguém tem. A mastigação em si afeta, se não for bem efetuada, pode causar problemas de estômago, o paciente acaba ingerindo alimentos mais inteiros, né? Então, a mastigação é muito importante para uma série de problemas de saúde que podem ocorrer. Eu sinto que eu tenho um sorriso mais bonito, eu sinto que eu tenho mais facilidade no comer, no mastigar, né? Isso foram as percepções que eu tive. Então, existem muitos pacientes, muitas pessoas que perderam dentes, que trataram canal, o dente acabou fraturando, que fazem hoje então tu tem como suprir essa deficiência através do implante. Quando o paciente tem muita falta de dentes ou já tem alguns implantes que já estão prontos, estão com as coroas feitas sobre o implante, normalmente é necessário fazer alguma troca dessas coroas no futuro, né? Porque a gente vai reposicionar os dentes que são naturais do paciente e o implante ele não se movimenta.
Então ele pode ficar às vezes aquém, né, do tratamento, ele pode ficar um pouco mais para trás ou ficar sobrando um espaço entre um dente e outro, que tem que ser refeito com uma coroa nova sobre o implante. Ou às vezes um fechamento em resina no dente, né, precisa fazer um acabamento nessas situações. Devido à alta resolução das imagens hoje, as lentes de contato elas estão muito evidentes no mercado e a procura do paciente. O paciente já chega a nós nos procurando para fazer as lentes de contato, né? Claro que nós temos que avaliar bem cada caso e indicar onde cabe fazer a lente de contato, onde não cabe. Nós temos o clareamento dental, que às vezes o paciente se queixa que o dente é escuro, então a gente pode fazer um clareamento, analisar como fica o resultado para depois fazer a lente de contato, né, se for realmente necessário. A lente de contato são lâminas cerâmicas muito finas, elas têm de 0,3 a 0,7 milímetros de espessura. É uma camada bem fina que você cola sobre o dente, né? Devolvendo a estética, proporcionando um clareamento, alinhando o dente, né? E devolvendo uma estética favorável para o paciente, né? As lentes de contato elas também são indicadas para corrigir dentes desalinhados, né? Então o paciente, eu não quero usar o aparelho ortodôntico. Então tu consegue corrigir algumas discrepâncias, alguns desalinhamentos de dentes com facetas laminadas, né? Então a gente tem que ter uma previsibilidade boa para poder atingir o máximo possível do resultado que a gente espera, né? A faceta hoje ela está dentro do tratamento reabilitador estético, porém ela anda junto com as outras especialidades, com a ortodontia, com a implantodontia, com a endodontia, com a prevenção, né? A gente tem um índice hoje de 98% de sucesso na nossa técnica de implantodontia, né? Claro que a gente tem que sempre preservar e fazer todos os exames possíveis para evitar um erro, né? São não só tomografias, mas também fotografias, modelos de gesso, exames de sangue complementares para ver como é que está a saúde geral de um paciente, de a gente sempre fazer um check-up completo do nosso paciente antes de submetê-lo a uma cirurgia, né? Para a gente evitar falhas que a gente está lidando com uma vida humana, a gente não pode errar, né? Não incomodou, não sofri, uma coisa muito legal. A gente tem que avaliar caso a caso, né, para a possibilidade de colocar o dente na hora. A gente não pode falar que a gente coloca o dente imediato para todo mundo. Sim, não, eu tinha os dentes na frente, estava com a raiz quebrada, os dentes estavam tudo destruídos. Temos que resolver a questão funcional da mastigação do paciente para evitar que futuramente ele quebre a prótese que foi confeccionada sobre o implante. Não tem dor nenhuma, eu não senti dor nenhuma. Tirou os dentes, botou, arrumou, fez tudo ele. Eu nunca disse para ele que me doeu. A grande maioria dos casos nós conseguimos resolver, reabilitar e o paciente sai com a oclusão completa, perfeita. Como nós temos uma equipe multifuncional aqui, se ele precisa de um implante para reposicionar, para substituir uma raiz, se ele precisa remover o siso, todas as especialidades aqui a gente consegue abranger. Vinha de São Paulo, eu tinha uns 17 anos, eu acho.
E uma noite eu cheguei aqui em Caxias e com uma dor de dente de morrer. E fui na casa de um amigo meu e aí eu fui no dentista e o dentista tirou um dente. E naquela época, né? Eu comecei jovem, se estragar. Sofri muito. Porque naquela época ali, dava uma dor de dente, sacava, não tinha conserto. Tem mais de 40, 50 anos de estudo sobre implantodontia que nos dão esse respaldo científico, né, de que o implante funciona e ele, nas condições de higiene e de colocação da técnica bem aplicada e bem feita, ele não tem durabilidade, não tem prazo de validade, né? Ele dura ad eterno se tu tiver um cuidado bom com a higienização, fazer as frequências, as consultas regulares de revisões que a gente sempre chama para ver como é que tá, faz uma radiografia, né, analisa a gengiva, ver se tem inflamação. Então, são vários detalhes que fazem parte do tratamento, né? Não é só colocar o implante e não ir mais no dentista. Tem que ter um controle, né, que a gente faz periódico de todos os procedimentos que nós fazemos na clínica, né? E daí o dentista que fez implante, né? Extraiu os dentes e depois colocou os de baixo firme, né? E a dentadura. Quando a gente tem as ponte móvel, né, que chama popularmente, que são as próteses removíveis, é aquelas que tem o ganchinho que aparece. Então hoje a gente consegue eliminar esses metais que aparecem na boca através dos implantes, né? Que tu faz uma estética branca, vamos dizer, né? Eu não fiz antes porque uma de preguiça e outra me arrependi de não ter feito antes. Antes era feio, né? Agora tenho meus dentes perfeitos. Valeu a pena mesmo. Podia ter feito há muitos anos atrás. Pacientes desdentados totais que usam prótese total, a conhecida dentadura, hoje a gente consegue substituir a dentadura por uma prótese fixa, né, sobre os implantes. Então, vai depender de cada caso. Você pode usar 6 implantes, pode usar 4 implantes. Depende do número de perda dentária, você vai fazer um planejamento adequado para o seu paciente, né? Ah, não, lógico. Os dentes assim é bem mais bonito do que aqueles que eu tinha. Eu tinha uns tortos, tudo atrapalhado. Agora não, agora lógico, é muito mais bonito, é outra coisa. Então ele não tem mais que tirar a prótese para limpar, tirar a prótese para ir no médico, né? Então a questão funcional e estética que o paciente nos devolve, nossa, é muito gratificante. Mas, olha, não senti dor nenhuma. Muito bem, que de melhor. O dentista era muito bom. O trabalho dentista-laboratório, ele está extremamente unido, né? A gente consegue ter uma comunicação legal com o laboratório e passar informações sobre o paciente para poder fazer o dente dele mais natural possível. Então, recursos fotográficos do paciente antes de ele perder os dentes dele, nos dá uma referência de como é o dente natural do paciente e a gente consegue reproduzir hoje com uma previsibilidade muito favorável. Gastei, mas valeu a pena. Eu disse para os amigos meus, vai arrumar esses dentes aí, que tu vai ver que tu não vai te arrepender.